Ai, essa direita brasileira. Você já se perguntou por que a direita brasileira sistematicamente perde praticamente todas as batalhas que importam no final das contas, mesmo quando ganha as eleições, mesmo quando coloca os seus deputados, mesmo quando coloca os seus senadores. Bolsonaro foi eleito em 2018 com quase 60 milhões de votos, 2 anos depois tinha quase perdido a narrativa pública, pelo menos, né, na grande mídia e em grande parte do povo. Ou Lula, que voltou ao poder sem precisar mudar uma vírgula no seu discurso, pelo contrário, radicalizando, né, esse discurso balela que ele usa há 40 anos. A resposta é simples, pero não mútil. Ela não está nas urnas. A resposta não está no STF, no esquema disso e daquilo, não. A resposta está em 3 erros graves de estratégia que a direita brasileira comete há décadas e ainda não acordou, apesar de todos os alertas que foram feitos, e é isso que mantém uma derrota permanente e quase irreversível, enquanto a esquerda, né, vai comemorando suas vitórias e a direita comemorando vitóriazinhas temporárias, miudinhas, que não levam a nada no final das contas. Então hoje nós vamos desmontar juntos aqui 3 erros usando um livro fundamental que é A Guerra Cultural, Reflexões para a Nova Direita. Não é? Então, se você é de direita, como eu, e não corrigir esses erros, como eu quero que vocês corrijam, pode ir se acostumando com a derrota, chorando no banho. Então, antes da gente entrar nos erros de fato, é bom a gente entender alguma coisa. Primeiro que a esquerda, vocês sabem, domina a cultura, pelo menos no Brasil, aí pelo menos uns 70 anos. E faz isto com muito método, diferente do que você pode muitas vezes imaginar, com muita estratégia, com tática, com uma clareza teórica assustadora, por mais que a estética seja horrível. Porque, veja, hoje todo mundo na direita fica falando guerra cultural, todo mundo adora falar isso, qualquer Instagramzinho, youtuberzinho, guerra cultural, entendeu? Só que se você chegar para um cidadão desse e perguntar de fato o que este termo significa, você vai ver que eles não entendem. E é isso, mais uma vez, que aponta para o fato de que está difícil vencer essa guerra. Porque a gente nem sabe o que é, né? Então, enquanto a direita ficou obcecada o dia inteiro pensando em eleição, em política partidária diária, em leizinha disso e daquilo, resultados imediatos, derrotar candidato X, candidato Y, coalizão, blá, 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 a esquerda está trabalhando 24 horas por dia na mídia, na universidade, nas artes, na educação básica, nos livros didáticos, fazendo conexões internacionais, formando gerações inteiras com uma mentalidade comunista, esquerdista e revolucionária, e que depois se traduz o quê? Nos votos, em políticas públicas, em cargos públicos, no fim das contas, em hegemonia cultural e, em algumas épocas, hegemonia intelectual. É claro que muitos de vocês já conhecem o Antônio Gramsci, que pensou isso nos anos 20, depois a Escola de Frankfurt, mais tarde, sistematizando isso nas décadas seguintes. Depois veio Michel Foucault, Ernesto Laclau, que a maioria não conhece, junto com Chantal Mouffe, a sua esposa, que refinaram essas estratégias até chegarem ao que hoje a gente conhece como políticas identitárias, interseccionalidade, desconstrução de absolutamente tudo que tem alguma solidez. E o que a direita fez durante todos esses anos? Basicamente ignorou tudo isso, com raríssimas exceções. Mas a maioria ignorou, né? Achou que é coisa de intelectual, que é uma coisa que não vai mudar agora, que a gente precisa se preocupar com a bomba do momento, né? Que isso não vale a pena agora. E aí vem o Agustin Laje e escreve este livro, né? É o segundo, ele escreveu o primeiro livro negro da Nova Esquerda, e agora este A Guerra Cultural, que assim, a ideia dele toda neste livro é justamente acabar com essa ignorância estratégica que tem comprometido todas as vitórias políticas, que no fim é a preocupação das pessoas, né, em última análise, ainda que seja uma preocupação, ao meu ver, de quinta ordem, né, no campo das prioridades. Então, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro fatal da direita brasileira que é esse, ficar obcecado por eleições. Isso é um negócio que eu não aguento mais. Vocês perceberam que eu parei de falar isso aqui no canal. Como se ganhar a eleição fosse ganhar a guerra. Gente, isto é uma coisa assim, impressionante. O Olavo falou isso 1 bilhão de vezes e as pessoas ainda não entenderam. Ganhar a eleição é consequência de um longuíssimo processo e não causa. Parênteses. O Partido Comunista Brasileiro, no Brasil, foi fundado em 1922, em Niterói, se não me engano, em fevereiro. O Lula foi chegar ao poder em 2002, que ele ganhou a eleição. Portanto, 80 anos depois. Faça as contas.
Será que a gente tem paciência para pensar nisso? Ou seja, a eleição é um reflexo de algo muito mais profundo, que já foi decidido muito antes, aonde importa publicação de livros nas editoras, né? Universidades, escolas, filmes, séries, né? Hoje em dia, né? Depois nos trabalhos acadêmicos, nas conexões entre institutos, associações, ONGs, etc. Ou seja, é a cultura que obviamente vai formando a mentalidade das pessoas que depois vão votar, pressionar ou não os candidatos, entendeu? Se você perde esse campo, parece que eu estou falando óbvio, mas as pessoas simplesmente esqueceram isso. Você pode até ganhar a eleição aqui e ali, só que você vai perder a guerra no final das contas. Porque a próxima geração vai estar formada com os valores do inimigo. Então, assim, é o exemplo do Bolsonaro. Foi eleito em 2018, numa eleição, vamos dizer, super, né, quase por acaso. Teve 57 milhões de votos, numa vitória que parecia esmagadora, acabou, o Lula estava preso, aquela coisa toda. 2 anos depois, ele já estava começando a entregar tudo para o Centrão, fraco, perdendo apoio na mídia, Bom, nós sabemos onde ele está hoje, né, com risco de ir para a cadeia em breve, condenado pelo Supremo, tudo que a gente já conhece. Então, assim, a mídia conseguiu transformá-lo no grande vilão, responsável por cada morte, né, no negócio que veio da China, lá no vírusinho que veio da China, por cada crise econômica, até agora, né, não tira o Bolsonaro da boca, por todo o problema do país. Agora, por que isso aconteceu? Porque a direita perdeu a cultura. Não é que ela não disputou ou disputou e não venceu, não, ela perdeu, entendeu? Totalmente. Ganhou a eleição, mas não tinha controle, né, ou maioria do controle do espaço de formação de opinião. Porque as universidades que formam os profissionais que serão concursados, que vão ocupar os cargos que permanecem lá, independentemente do governo de ocasião, independentemente se é esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, os cargos públicos são formados todos pela esquerda. É essa galera que faz o Brasil funcionar. Da polícia ao exército. Agora, o outro lado, o Lula perdeu a eleição, foi preso, o PT parecia morto, tinha perdido as prefeituras. Assim, 2018 foi o ano que a gente achou que o Brasil estava salvo, todo mundo, acabou o problema. Mas eles nunca perderam a cultura. As universidades continuaram fazendo o mesmo trabalho de formação de militância, destruindo as consciências, a mídia ecoando as narrativas mentirosas, safadas o tempo inteiro, a música, o cinema, a literatura, tudo dominado pela esquerda. Aí quando chega o quê? 2022, né? O Lula volta ao poder, voltou, sem precisar mudar uma vírgula do discurso, aliás, radicalizando ainda mais. Claro, com a ajuda, nós sabemos de tudo que aconteceu, né? Mas a mentalidade média do brasileiro já estava formada naquela direção. Então, assim, o que o Agostinho Laje deixa claro no livro? Que quem domina a cultura domina a política. Quem perde a cultura perde tudo. Tudo. Mesmo quando ganha as eleições. Então, se você acha que o problema da direita se resolve elegendo candidato ou saindo candidato, é por isso que eu jamais saí e jamais sairei candidato. Porque eu não vejo sentido nisso agora. O problema se resolve disputando formação cultural de longo prazo, fazendo a famosa muralha de livros que o Olavo tanto falava, né? E às vezes me sinto como um João Batista no deserto dizendo essas coisas aqui, né? E isso tudo agora nos leva ao segundo erro, que é ainda mais grave do que esse primeiro, que é ignorar as instituições. Ou seja, abandonar completamente os espaços de formação cultural, universidade, mídia, arte, educação, ou o que a esquerda chama, né, de os mecanismos de produção e difusão, né, da cultura. Então, assim, estes espaços foram considerados irrelevantes, perda de tempo. Como diria o Olavo, né, é mais importante você dominar uma rádio local ou um sindicato do que você se tornar presidente ou deputado. Então, enquanto a direita ignora no presente ainda estes espaços, a esquerda os está ocupando um a um. Ou seja, Gramsci, nos anos 20, já tinha entendido que a Revolução Comunista não iria dar certo pela tomada violenta do poder. Ele acreditava na tomada violenta, mas depois, né? Na tomada violenta, como fizeram em Cuba e na China e na Rússia, por exemplo. Mas era pela conquista, principalmente no Ocidente, né? Pela conquista lenta, progressiva, de controle intelectual, né, e depois da hegemonia cultural.
Ou seja, ele sabia dessa obviedade de controlar as universidades. Você vai controlar a formação dos professores, dos alunos e de tudo que se segue a elas, também de toda a produção acadêmica, né? Quem controla os professores controla a educação de crianças. Quem controla a educação das crianças controla o quê? O futuro do país, não é? A escola de Frankfurt, que muita gente acha que é igual ao Gramsci, e não tem nada a ver no final das contas, né, porque não sabem, né, de nada, coloca tudo no mesmo bolo, pega mais ou menos essa ideia do Gramsci e a desenvolve ainda mais, né, no trabalho do negativo, infiltrando-se nas instituições acadêmicas do Ocidente, com um alto nível intelectual, que 95% da direita não conseguiria jamais entender, desconstruindo valores tradicionais, o principal deles talvez seja a figura paterna, né, e a família, promovendo o relativismo moral, criticando sistematicamente a religião, a autoridade, principalmente com Marx Horkheimer, e o resultado é que o Brasil, na sua imensa maioria de professores, é de esquerda. Isso é uma estatística, né? A imensa maioria dos jornalistas é o quê? Todo de esquerda. A maioria dos artistas, cineastas, roteiristas, escritores, pintores, escultores, nomeie todos eles, com raríssimas exceções, deve ser 1 a cada 10 mil, é comunista. E a direita desprezou tudo isso, como antrocomunista, esses caras besta e tal, desprezando a mídia como imprensa vendida de fato, né? Mas assim, tem criado poucas ou nenhuma alternativa de verdade a este problema, desprezando a arte muitas vezes, ou nem sequer conhecendo e amando. Quando quer ver arte, vai para a Europa, em vez de tentar resolver o problema aqui. O resultado é que gerações inteiras de brasileiros foram formadas nessa mentalidade idiota, deformadora, entendeu? De domínio psicológico, mesmo quando seus pais eram conservadores. Quantos casos a gente não conhece? O pai passa a vida inteira educando, o cara entra na universidade, em 6 meses vira igual o cara que tirou a vida do Charlie Kirk. Entendeu? É exatamente esse caso. Os Estados Unidos também, vamos dizer, não é tão ruim quanto o Brasil, mas também acontece isso. Entendeu? A escola ensinou muita coisa. A universidade reforça isso, vamos dizer, aprofunda e radicaliza. As séries do Netflix vão consolidando ideias, imagens, e esses jovens, quando chegam à idade de votar nos candidatos, eles estão moldados pela visão da esquerda. Então, o Agustin Lachen, no livro A Guerra Cultural, Reflexões Críticas para uma Nova Direita, mostra que isto não é um acidente, uma coisa que acabou acontecendo. A esquerda foi ocupando esses espaços de difusão e produção cultural porque ela entendeu que é ali que se forma uma coisa que no gramscismo é importante, chamada senso comum ou consenso, né? E que se constrói o imaginário coletivo, que se define o que é normal, o que é absurdo, e que se a direita não entrar nesses espaços, ela vai ganhar quantas eleições ela quiser, maioria no Senado, ela pode tirar todos os ministros do STF, isso não vai adiantar nada a médio e longo prazo. Nada. Nada vai mudar. E ainda tem um terceiro erro, que talvez seja o mais patético de todos, que é não entender de fato o que é guerra cultural. Ficam falando guerra cultural, e não faz a menor... Você que está me assistindo, diga, você sabe o que significa isso de fato? Isso virou um slogan vazio, virou um fetiche verbal simplesmente. Uma frase de efeito que as pessoas repetem como um jargão de grupo para se identificar com os seus pares, né? É simplesmente isso. Mas ninguém entendeu de fato o que é isso, ou pelo menos quase ninguém. Então, assim, o que é guerra cultural, meu caro? A resposta vai ser, se você perguntar assim, é a luta contra a cultura woke, é luta contra o progressismo, é defender valores conservadores tradicionais, é combater a ideologia de gênero. Tá, beleza, entendeu? Mas isso não é o problema. Entendeu? A resposta é muito mais profunda do que isso. Então, enquanto você não entende a raiz do problema que você diz combater, você não está combatendo nada. Você está que nem um cego dando tiro para todo lado numa sala escura. Enquanto a esquerda tem clareza precisa dos seus objetivos. Sabe exatamente o que está fazendo porque conhece os diversos processos. Leu Gramsci, leu Lenin, leu, sei lá, Escola de Frankfurt. Não estou falando desses imbecis aí que falam na internet. Os intelectuais mesmo. Leram Foucault, leram Ernesto Laclau, leram Chantal Mouffe, leram todos os intelectuais modernos. Leram David Harvey. Ou seja, a esquerda tem ainda hegemonia e consegue produzir o senso comum. Ou seja, ela sabe que o poder, de fato, não se conquista com a força, com a eleição.
nem com dinheiro. Tudo isso ajuda. Mas a capacidade intelectual de definir as coisas, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é normal, o que é aceitável numa sociedade, é isto que muda. Entendeu? A esquerda tem método e a direita só tem o quê? Indignação. Pode ter a maioria. A maioria indignada está lá em Cuba, está lá na Venezuela e fazendo o quê? A esquerda não. Eles estudam, eles se organizam, eles se infiltram, constroem narrativas de longo prazo, eles discutem internamente e a direita fica quebrando pau por vaidade, carguinho, né? Daria aqui uma lista de nomes. Publicamente. A direita fica usando meme, eu acho sensacional. Reclama da Globo? Muito bom. Mas e aí? Isso não é guerra cultural. Isso é barulho. Ou fica dizendo, hipocrisia da esquerda. Aí o cara, o esquerdista de iPhone grava um negócio, lá, ele é hipócrita e acha que está fazendo guerra cultural com isso. Pelo amor de Deus, gente. Já deu. Isso aí era a época de 2018, 2015, impeachment da era a época do socialista de iPhone. Acabou isso. Não dá pra gente ter mais essa imaturidade, essa superficialidade. A esquerda sistematiza as coisas. E nós precisamos sistematizar o que é guerra cultural de verdade. E aí, o Agustin Laje, nesse livro, mostra como a esquerda construiu isto ao longo das décadas com uma coesão assustadora. Entendeu? Não com uma coerência, mas com uma coesão, que são coisas diferentes. Explicando cada conceito, cada estratégia, cada autor, cada tática, e o mais importante, mostrando que sem clareza teórica, a direita vai continuar se afunhanhando, como diria também o Olavo. Assim, não porque a direita é mais fraca, entendeu? Não porque tem menos gente, não porque está errada, mas porque não sabe contra o que está lutando, meu Deus do céu. Não dá para vencer uma guerra que você não entende o que está acontecendo. E a direita brasileira até hoje não entendeu a guerra. Ela fica o tempo inteiro reagindo, é só isso. Viraram reacionários, né? No sentido estricto da palavra. Ela se indigna o tempo inteiro, não se organiza. Grita, mas não constrói. Veja, gente, olha que merda. Desculpa aqui o palavrão. O partido de direita brasileiro tem como seu presidente e líder o Valdemar da Costa Neto. Então, assim, a esquerda vai avançando, ocupando tudo, cabeça após cabeça, consciência após consciência, e aí você, né, ainda está achando que o importante é a eleição do ano que vem. É importante, a gente tem que votar, tem que falar, etc e tal, mas isso está no quarto lugar das nossas preocupações. Entendeu? Então, agora que você conhece os 3 erros fatais, a pergunta é o que você vai fazer agora? Né? O que você vai fazer? Vai ficar parado? Então vamos recapitular bem rapidinho aqui os 3 erros. Primeiro, a direita está obcecada por ganhar a eleição o tempo inteiro como se ganhar a eleição fosse ganhar a guerra, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eleição é consequência do que foi decidido antes pela cultura. Segundo, a direita abandonou a presença nas instituições, a famosa ocupação de espaço, que sumiu, né? Ninguém mais fala disso. Né? As universidades, a mídia, as rádios, o campo artístico, o campo editorial, e entregou tudo de bandeja para a esquerda, que ocupou os espaços estrategicamente durante décadas. E por último, fala em guerra cultural o tempo inteiro, mas não entende piciroca nenhuma do que significa isso. Se perguntar a diferença entre Foucault, Gramsci, Escola de Frankfurt, Chantal Mouffe, Lenin, Marx, a pessoa tem 35 tipos de AVC e congestão cerebral. Eu vou começar a fazer isso agora, quando encontrar esse pessoal aí que fala de guerra cultural. Entendeu? Então, assim, o Agustin Laje é um dos caras que quando eu li o livro dele, do livro Negro da Nova Esquerda, foi aí que eu entendi com clareza o pensamento mais moderno da esquerda de Chantal Mouffe e Ernesto Laclau, sem os quais, são argentinos inclusive, sem os quais você não vai entender o pensamento da esquerda brasileira e nem da esquerda venezuelana, da esquerda argentina, principalmente latino-americana, e que hoje influencia movimentos nos Estados Unidos e na Europa inteira. Entendeu? Sem entender isto, você não vai entender como é que está funcionando o jogo. A esquerda está defecando e ambulando para isso que você chama de hipocrisia. Esquerdista tem dinheiro, esquerdista passa férias nos Estados Unidos. Gente do céu. Enquanto esse for o argumento de vitória intelectual, nós vamos continuar nessa mixórdia que nós estamos. O link para o livro do Agustin Laje está na descrição, está em promoção, um preço maravilhoso. Isto aqui vai abrir a sua mente e vai deixar você muito mais inteligente para não ser feito de trouxa, para ajudar as pessoas a se esclarecerem. Entendeu? Porque assim,
A esquerda passou décadas e décadas, claro, lutando no campo militar, fazendo guerrilha, não sei o quê, mas o que importava estava fazendo dentro da igreja e nos campos institucionais que eu já mencionei aqui. E o melhor desse livro é que ele tem subcapítulos muito pequenos, e isso facilita a leitura, porque hoje a gente tem pouco tempo para ler. Então pega esse capítulo aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas e já termina aqui, ó. E aqui já começa um novo subcapítulo. Então, coisa de meia hora aí no máximo você consegue ler, tem muita nota de rodapé, né? E você pode aproveitar a qualidade desse trabalho do Agustin Lahr, que eu tanto aprecio, e principalmente a preocupação cultural que junto com a religião, as minhas preocupações, as minhas grandes preocupações, né? Fé, cultura e geopolítica. Então, o link está na descrição, está no QR Code que está aqui aparecendo na tela. Compre, divulgue, comente o vídeo, compartilhe, para que a gente pare de ser afunhanhado pela esquerda e quem sabe daqui uns 40 anos, 30 anos, a gente consiga de fato ter um Brasil muito mais decente, muito mais honesto, muito mais sadio culturalmente e religiosamente, e não ficar pensando apenas no carguinho de amanhã.